Hello, people! Esse é um trabalho de literatura inglesa feito por Caroline Omena, Catarine Natalino, Casey Virgínio, Mariana Bulhões e Wellington Soares. Neste trabalho falaremos sobre a vida de Lewis Carroll e sua obra mais conhecida, Alice no País das Maravilhas. Quando se pensa em biógrafos de Lewis Carroll, temos em mente Morton Cohen, professor de literatura da Universidade de Nova York, que é o maior pesquisador da biografia de Carroll. Charles Ludwig Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll, nasceu em Daresbury, na Inglaterra, em 27 de janeiro de 1832 e morreu em 14 de janeiro de 1898, em Guildford, Inglaterra. Filho de Jane Ludwig e Charles Dodgson, ambos franceses, desde criança Carroll recebeu educação religiosa, pois seu pai pretendia que ele também se dedicasse à vida religiosa. Porém, Carroll desviou-se de vez da carreira sonhada pelo pai em janeiro de 1851, quando ingressou na Universidade de Oxford por seu grande interesse em geometria, álgebra e lógica. Durante o tempo em que estudou em Oxford, ele sempre se mostrou bastante interessado e esforçado, tanto que chegou a ganhar uma medalha de honra ao mérito, e devido ao seu empenho como matemático, ao acabar o seu curso, foi convidado pela universidade para trabalhar lá como professor de matemática. Enquanto foi professor, publicou vários livros de matemática e alguns poemas. Lewis foi um homem de interesses variados, como as artes, a literatura, a filosofia e as ciências. Em 1951, passou a dedicar-se a desenhar e fotografar crianças. Passava a maior parte de suas horas livres em companhia das famílias MacDonald e Liddell. Inventava longas histórias. Costumava dizer que gostava de crianças, mas exceto de meninos. Gostava de desenhar ou fotografar meninas seminuas e outras completamente nuas, com a permissão da mãe. Também trocava correspondência com elas, o que virou o tema do livro Cartas às Suas Amiguinhas, da editora Sete Letras. Nele, o conteúdo das cartas do autor às meninas com quem ele se relacionou é analisado de forma fria e racional e revela uma intimidade fora do comum entre Lewis e as meninas que ele fotografou. Mesmo com tantas polêmicas, o que mais marcou a carreira de Lewis Carroll é a obra As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que foi criada em 1862, quando Lewis Carroll passeava de barco com seu amigo Robinson Duckworth e as três filhas do Vice-Chancellor na Universidade de Oxford. Para distrair as meninas, contou-lhe uma história de improviso, sem pretensão alguma. Uma das três irmãs presentes no barco era Alice Liddell, de 10 anos. Quando Carroll contou a história que tinha Alice como protagonista, a garota gostou tanto que pediu para que ele a escrevesse. Surge então As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, frequentemente abreviado para Alice no País das Maravilhas, que em inglês se traduz Alice in Wonderland. A obra era a princípio para o público infantil, mas acabou conquistando leitores e apaixonados de todas as idades e gerações. Então, vamos conhecer a história. Enquanto Alice está entediada vendo sua irmã lendo um livro, chama sua atenção um coelho branco, apressado e reclamando das horas enquanto segue em direção a uma toca. Curiosa, sem saber sobre aquele ser com objetos esquisitos, ela corre na tentativa de alcançá-lo, sem se preocupar em como faria para sair dali. Mas, para sua infelicidade, o coelho rapidamente desaparece e logo ela se vê sozinha em um estranho mundo. A partir de então, ela inicia uma jornada em um lugar que lhe rende experiências tão inusitadas como encolher e esticar, ao tentar pegar uma chave de uma porta. Em seguida, conversa com uma lagarta, que lhe orienta sobre seu tamanho, além de ter um gato como seu guia de trajeto e tomar o chá com um chapeleiro maluco. Não bastante, Alice joga croquet com uma rainha que não suporta ser contrariada. E que mais tarde
acaba fazendo parte de um julgamento sem sentido e sendo condenada à morte por essa mesma rainha tirana, que mandava cortar a cabeça de todos que a incomodavam. Cortem-lhe as cabeças! Quando é atacada pelos soldados da rainha, Alice acorda, descobrindo que toda a viagem se tratou apenas de um sonho. Encantada com tudo, apesar de não saber como voltar para casa, Alice se entregou a todas as estranhezas do País das Maravilhas. Ela se transforma, vive aventuras e é confrontada com absurdos e impossíveis, questionando tudo o que aprendeu até ali, e que mais tarde relaciona com todas as histórias que ouviu da sua irmã, e percebe que o som das chaleiras e os gritos da rainha faziam parte dos barulhos da fazenda, que a despertou para o mundo real. Analisando a obra, podemos encontrar enigmas e equações matemáticas escondidas. A obra em si questiona os princípios da lógica e estimula a imaginação, falando sobre diversos temas como a literatura, pintura, psicologia, filosofia e matemática. Algo importante a destacar é o retrato do modo de vida britânico em cenas entre os personagens, como a existência de uma monarquia representada pela Rainha de Copas, o costume de tomar chá de tarde, o jogo de croquet, entre outros aspectos que envolvem a complexidade e o absurdo que existe na vida dos adultos naquela época. Alice, no País das Maravilhas, é uma das mais complexas obras de literatura inglesa e serve como inspiração para a estimulação do imaginário infanto-juvenil e para os adultos. Agora que já conhecemos o escritor e a obra, vamos falar sobre algumas curiosidades. Você sabia que a China achou tão absurdo os animais falarem com humanos que, em 1930, proibiu a publicação e a venda de Alice no País das Maravilhas? O primeiro manuscrito, que se chamava Alice Debaixo da Terra, que em inglês seria Alice's Adventures Underground, foi entregue a Alice Liddell em 1864, 2 anos após a viagem de barco. Sabiam que o primeiro filme acerca da obra foi lançado em 1903? Se tem gente que acha as últimas produções de Alice meio perturbadoras, o que dirão dessa imagem da produção pioneira, filmada em 1903, por Cecil Hampton e Percy Stowe? Meio bizarro esse coelho, não? Você sabia que no dia 4 de junho de 2018, a obra Alice no País das Maravilhas completou 153 anos? E para quem ficou curioso, leia o livro para saber mais. Bye!